Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 3, nós vemos que a consequência dos hebreus que tinham recebido a lei, e a lei não podia justificar ninguém, a lei só podia condenar a pessoa, né? A consequência disso é que hoje, os próprios judeus hoje continuam com um véu sobre o próprio coração. Aqui no versículo 12 ele fala, tendo pois tal esperança, né? Que esperança? Do que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece, ou seja, que a lei era uma coisa transitória, ou a glória da lei era transitória, e hoje nós temos uma glória permanente em Cristo. Não somos como Moisés, no versículo 13, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então é como se eles tivessem um véu sobre o coração hoje, os judeus, e eles não conseguem entender realmente as Escrituras. Porque é vedado esse conhecimento a eles, porque eles não reconhecem em Cristo a consumação da lei. Eles não reconhecem em Cristo o destino da lei, o âmago da lei, o cerne das coisas que eram mostradas na lei. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados. Tudo isso eram preceitos da lei. A lei tinha todos esses preceitos ligados ao tipo de comida, ao tipo de bebida, aos dias de festa, de celebrações, a lua nova, sábados, tudo isso eram elementos contidos na lei, que são sombras, versículo 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu, durante muitos anos, eu lia isso aqui, eu falava, mas o que veio fazer o corpo de Cristo no meio dessa passagem aqui, pensando que estava falando da igreja, pensando que estava falando do corpo de Cristo ou da igreja. Mas aqui o corpo é de Cristo, é o cerne, a essência da lei é Cristo. Não é? Que são sombras das coisas futuras, sombras. A concretização é Cristo. Ele está comparando aqui as sombras com Cristo, as sombras com a concretização, as sombras com o corpo, ou o cerne, que é Cristo. Vamos ver se outra versão diz isso aqui de outra maneira, porque às vezes a gente... a outra versão aqui, é a versão da Bíblia Católica, eu acho que é a Ave Maria essa. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isto não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Percebe aí como ele explica melhor, mudando essa palavra corpo por realidade. A realização de todas aquelas sombras você encontra hoje em Cristo. É isso que ele está dizendo aí. Mas voltando para o nosso capítulo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 12, no versículo 13, falou de Moisés que punha um véu sobre a face. Versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos. Os sentidos de quem? Dos hebreus, dos israelitas. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar, ou seja, falta levantar esse mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porque eles não entendem o que estão lendo. Um judeu não consegue entender a Bíblia. Essa é a verdade.
Ele talvez entenda questões históricas, de costumes, de uma série de coisas, mas ele não consegue entender o cerne, a realidade da Bíblia, porque ele não reconhece que todas aquelas coisas se cumprem em Cristo. Às vezes eu fico desanimado, desalentado, quando eu recebo algum vídeo de alguém que fala assim, olha Mário, olha o que esse rabino está falando, explicando tal passagem. Eu falo assim, amigo, você vai escutar um rabino? Você vai escutar aqueles que quando Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus veio ao mundo, para reinar aqui sobre os israelitas, né, que era a primeira missão seria essa. Eles o pregaram numa cruz. Esse rabino, ele não reconhece a Cristo, ele dá uma bola para Cristo, ele realmente nega. Eles chamam de um nome pejorativo, eles chamam de Jesus ben Pantera, que seria Jesus filho de Pantera. Que eles dizem, dentro do ensino que eles recebem nas sinagogas, eles dizem que Jesus era um filho bastardo de Maria, de uma relação que ela teve com um soldado romano chamado Pantera. Então, um cristão que vai buscar em um rabino conhecimento bíblico, você pode até ir procurar aprender a vender mais, coisas assim, né? Lições da especialidade que ele tiver e tal. Mas não perca seu tempo escutando o que diz um que é inimigo do nosso Senhor. Um que não reconheceu a Cristo quando esteve aqui neste mundo. E hoje continua, e está dito aqui, até hoje, no versículo 15 de 2 Coríntios 3, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, para não entenderem. Mas quando se converterem ao Senhor, e eles vão se converter ao Senhor como nação, durante a grande tribulação, não todos, claro, mas como nação, eles vão se converter ao Senhor. Então o véu se tirará. Aí sim eles vão enxergar. Aí eles vão ver a face de Cristo, como é realmente a glória dessa face, desse que é o Filho de Deus vindo ao mundo, feito homem, morrendo por nós numa cruz. E eu até falei aqui que quando isso acontecer, tem uma passagem num dos profetas, não lembro agora, mas é de um vale de ossos, que o profeta vê os ossos todos se juntando e cobrindo de carne os ossos e virando corpos. Muita gente pega essa passagem e que tenta associar com a conversão de uma pessoa que estava morta nos seus delitos e pecados, e quando crê em Jesus ela fica viva. Mas isso aí é a conversão nacional de Israel, quando eles reconhecerem o Senhor no futuro ainda. Não foi ainda aconteceu. O que muita gente pensa que em 1948, quando foi formado o Estado de Israel, que foi isso, seria isso o cumprimento de uma profecia de que eles iriam se voltar ao lugar deles e se voltar para Cristo. Não foi ainda. Aquilo ali foi coisa de homens ainda. Deus, claro, está por trás de tudo. Mas eles não se arrependeram ainda. Eles estão lá em Jerusalém, nas terras ali da Judéia, em total antagonismo contra o Senhor. Eles ficam falando com aquele muro lá, o muro não responde para eles, não diz nada para eles. Porque eles estão ainda na condição de inimigos de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Até que o dia que eles vão se converter. Mas enquanto isso, cada judeu individualmente que se converte ao Senhor, ele tem vida. E agora ele tem entendimento, e agora o véu que estava sobre o seu coração cai também, porque agora ele começa a entender realmente a Bíblia, ele começa a entender realmente que existe hoje um Senhor ressuscitado no céu. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e padeceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, aquele já vai ser uma outra profecia que ele vai fazer. Mas isso aqui é o renascimento de Israel. Quando Israel vai realmente, depois de um parto, né, depois de muitas dores, de sofrimento, vai voltar à vida e reconhecer a Cristo Jesus, o seu Messias. E o capítulo termina aqui com o versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se no caso de Moisés, a glória que fazia sua face brilhar se desvanecia, como a própria lei iria se desvanecer depois, né? Já se desvaneceu, para nós refletimos a glória da face de Cristo. E essa não tem fim mais, essa não envelhece, essa não tem data de validade. Ela vai permanecer sempre. E nós somos como a lua que reflete a luz do sol. A lua pode não ter luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Então nós refletindo a luz de Cristo, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, o que dá a entender é que as pessoas entrarão no milênio ainda nos seus corpos naturais. Satanás estará preso, então ele não estará tentando as pessoas, mas ainda assim as pessoas terão capacidade de pecar quando entrarem no milênio. Alguns serão realmente convertidos, outros não serão convertidos. Eu creio assim. Serão apenas fingidos. Como hoje você tem na própria cristandade, né? Você tem um grande número de pessoas que se dizem cristãs e, na realidade, nunca nasceram de novo. Então vai acontecer isso no milênio também. Agora tem mais um fator que é preciso levar em consideração, que durante o milênio as pessoas continuarão vivendo como é hoje. Elas terão suas casas, elas terão maridos, esposas, se casarão, terão trabalho, viajarão, terão filhos. E esses filhos vão nascer sem o conhecimento de Deus, né? Aquele conhecimento que... Por isso que você encontra no final do milênio, Satanás sendo solto, e logo ele vai conquistar uma multidão muito grande de pessoas para lutarem contra Jerusalém. E aí o Senhor vem e acaba
num instante ele acaba com essa batalha, não é? Ele próprio, ele não precisa nem de ajuda para isso, ele próprio destrói todos esses que foram seduzidos por Satanás. Aí sim termina o milênio e termina o tempo aqui da Terra, e aí vem o juízo final, vem o grande trono branco de Cristo. Então, durante o milênio, sim, haverá pessoas não convertidas, por isso que haverá juízo a cada manhã. Então o cara peca. Você está morando num bairro lá na cidade durante o milênio, né? Você não, porque você faz parte da igreja. Mas um que esteja morando numa cidade, ele abre a porta para sair de manhã, para ir trabalhar, fazer alguma coisa. Porque pensa assim, no milênio vai ser o mundo com tudo, funcionando. As pessoas vão viajar, tudo que tem vai continuar tendo, né? Talvez diferente, um pouco diferente, porque muita coisa foi destruída durante a grande tribulação, as batalhas e tudo mais. Mas o cara sai de manhã para ir trabalhar e dá de cara com um cadáver caído na calçada. O que é? O vizinho dele que pecou, foi julgado imediatamente, foi fulminado imediatamente, porque haverá juízo a cada manhã. O pecado não ficará barato. Quem peca, morre. Vai ser assim, vai ser a lei. Vai ser a lei. Quem pecar, morre. Né? A alma que pecar, essa morrerá. Assim será durante o milênio. Um versículo de Sofonias, capítulo 3, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta. Mas o perverso não conhece a vergonha. Pela manhã, é exatamente esse que eu estava procurando. É 101. Versículo 8. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. É esse o versículo. A cada manhã, ou pela manhã, né? Essa aqui vai ser a situação durante o milênio. O reino milenial de Cristo, é claro, será um reino de justiça e de bênção, né? Para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, você precisa pensar assim. Muita gente fala assim, esse mundo precisa ter justiça. Ah, é? E ontem você praticou alguma coisa que seria digna de você ser morto hoje? Porque o mundo de justiça é assim. Não tem moleza não, é papuf, né? Entenda assim, quando eu falo que a nação de Israel vai se converter, não são todas as pessoas. É a instituição nação de Israel. Ok? Quando você tem lá o Congresso reunido lá em Brasília, pode faltar lá 30, 40 pessoas, mas o Congresso está lá reunido. Onde que está o Congresso? Está ali naquele anfiteatro lá. É a instituição. É diferente dos indivíduos. Então Israel vai ser convertida ao Senhor como instituição, porque Deus reconhece como Israel apenas aqueles que realmente são do Senhor. Por isso que você encontra nas cartas dos apóstolos uma expressão, o Israel de Deus. O Israel de Deus. O que é o Israel de Deus? São os judeus que no período atual, no tempo atual, são convertidos a Cristo, são igreja. São igreja, mas são chamados de Israel de Deus, mas são igreja, porque se converteram a Cristo. Não são mais identificados como judeus, mas como igreja ao corpo de Cristo. Bom, um incrédulo que faz mal, pratica o mal, Deus pode julgá-lo também, dependendo da posição dele, da relação que ele tenha com a igreja, por exemplo, do que ele está praticando. Lembre-se do rei lá de Atos, né? A Herodes, né? Num dia destinado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, ou um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homens. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Então aqui está um exemplo de um ímpio, mas que ele tinha uma posição de poder, inclusive sobre os cristãos, não é? E que
Deus o fulminou, Deus simplesmente o matou. Porque ele não deu glória a Deus, não deu honra e glória a Deus, mas a si mesmo. Ele se exaltou querendo... Aqui ele é um exemplo do que vai acontecer com o anticristo, né? O anticristo vai se exaltar ao ponto de querer parecer Deus. Então Deus sim julga também os incrédulos, ele também... Mas lembre-se que nós estamos no tempo da graça. Então não fique esperando que ele iria matar um Hitler no meio da Segunda Guerra Mundial ou exterminar um ditador de algum país aí que esteja fazendo as pessoas sofrerem, porque nós estamos no dia de graça. Deus não está agindo em juízo agora. Ele vai agir em juízo durante o milênio, que vai ser um dia de justiça, de juízo e justiça. Mas agora, o cristão, sim, ele tem uma responsabilidade, porque ele pode praticar o pecado para a morte, né? É o que estava acontecendo em Coríntios, em 1 Coríntios 11. O que nós vemos lá em 1 Coríntios 11? Paulo fala do problema que eles... No versículo 29... Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aqui é muito claro isso, que o Senhor nos repreende com doença, com morte, por andarmos de uma maneira que seja de desonra para Ele, né? Esse é o pecado para a morte. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.